30 andares, 105 metros de altura, o maior prédio do Brasil durante 13 anos. Hoje, o Podcastando pro SP veio conhecer de perto a sua inspiração para o seu episódio de estreia. Estamos diante do icônico edifício Martinelli, no coração de São Paulo. Inaugurado em 1929, esse arranha-céu não é só uma obra-prima da arquitetura. Ele guarda muitas histórias e mistérios desde o tempo das construções. E para conhecer melhor cada uma delas, nós vamos contar com a ajuda de um especialista que sabe tudo e mais um pouco sobre o edifício Martinelli. Bora embarcar com a gente nessa? Bom, pessoal, nós já estamos aqui com o Edson Cabral, o nosso especialista, para falar tudo pra gente sobre o edifício Martinelli. Mas antes de começar a mergulhar na história do edifício Martinelli, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre você, o Edson. Como e quando que se deu esse primeiro contato com o edifício Martinelli e o que despertou no senhor o interesse para querer estudar a história dele a fundo? Eu cheguei aqui no prédio em 2001. Eu fui indicado por um amigo e eu cheguei aqui com toda aquela euforia. Já quis saber como que é o prédio. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu quis saber como que era o prédio. E aí comecei a trabalhar como porteiro e já despertou aquele interesse, né? E aí eu falei para minha mulher, poxa, eu estou num prédio histórico e eu preciso saber mais dele. O pessoal lá tem livro, eu não tenho, né? Que é o livro de família. E aí nós começamos a pesquisar. Minha mulher comprou um livro no sebo para mim. Só que quando ela comprou, ela não me falou. Ela falou assim, vamos ver se tem lá no sebo do Messias, lá na Praça da Sé. Quando eu cheguei lá, o rapaz já veio com o livro na mão, me passou esse livro e dali foi o embasamento para que eu pudesse destrinchar tudo aquilo que eu queria. E daí já despertou o interesse em se tornar futuramente o historiador do edifício? Sim, a partir daquele momento eu já comecei a pesquisar, me embasar pelo livro e aí ninguém me segurou mais, porque aí depois eu virei segurança, supervisor geral, relações públicas, e o historiador oficial do prédio. Isso que é interessante, o senhor entrou aqui no edifício como porteiro, né? Como porteiro. E aí hoje o senhor é o historiador. Historiador oficial do prédio, eu sou reconhecido pela família, pelo secretário, pelos meus amigos e pela imprensa. Então, para mim é um grande presente. Especialista, né? Mas devo muito também a Vilma, que é minha mulher. Ela é minha base. Ela despertou esse meio que incentivo para o senhor, né? Sim, tanto é que eu falo, deixa a Vilma me levar. Que legal. E de forma resumida, você pode contar pra gente a história do edifício Martinelli? Sim, um imigrante italiano, Giuseppe Martinelli, veio para o Brasil com 19 anos de idade, veio pobre, inspirado pela lavoura do café e também pela construção. Em 30 e poucos anos que ele estava no Brasil, ele já tinha 22 navios e várias casas bancárias. Só que o sonho dele era fazer esse prédio, que não só marcasse São Paulo, Brasil e América Latina. Nossa, incrível. Conta pra gente, como que o edifício Martinelli ele contribuiu para a verticalização e modernização de São Paulo? E qual foi o impacto na vida cultural e econômica da cidade? É porque o prédio Martinelli, quando começou a construir, ele se tornou uma coisa difícil para as pessoas, porque ele provocou medo nas pessoas. Porque até então, o edifício mais alto é 7 andares. 7 andares, que é o edifício Guile, na rua direita, e depois 12 andares, o Sampaio Moreira. Quando o Martinelli veio com uma proposta de 12 andares, depois oficializou 14, já começou a assustar. Aí depois o Martinelli ele queria mais, o objetivo dele era 30 andares, então causou um grande impacto para as pessoas. E até porque eles achavam que o prédio ele estava sendo elevado numa fundação para 14 andares. Só que o Martinelli já havia pedido para fazer a fundação para 30. Só que ele não avisou as autoridades, nem a prefeitura. E nessa daí
a imprensa começou a nos anunciar, esse prédio vai cair. E aí o pessoal que morava próximo começou a ter medo. Então ninguém queria passar mais próximo do Martinelli, se tornou um monstro, né? Até que depois foi explicado, e as pessoas começaram a entender, e cada andar que subia, as pessoas batiam palma, enalteciam, queria mais. E foi uma modernização para a cidade, né? Foi uma modernização e ele foi responsável pela verticalização. Não só São Paulo, Brasil e América Latina. Então, todos os prédios que nós estamos vendo hoje, depois do nosso, foram inspirados no Martinelli. A questão da construção do prédio em si, ela impactou a cultura da cidade, ela impactou também a economia? Porque a gente sabe que empregou muitas pessoas, né? Sim, só aqui no Martinelli tivemos mais de 600 operários. Operários de várias partes, tanto do Brasil como também de fora. Veio da Itália, veio da Alemanha, veio de várias partes da Europa. Então ajudou muito, o Martinelli acabou sustentando muitas famílias. Então, as pessoas que trabalhavam aqui, eles diziam, tenho orgulho, porque eu posso sustentar minha família, eu posso vir trabalhar com amor, porque o Martinelli era o cara do amor. Era um homem meio bravo, porque ele queria as coisas certas. Se tivesse alguma parede que não estivesse ao contento dele, ele pedia para derrubar, mandar fazer de novo, porque ele era muito perfeito. Ele é perfeccionista. Perfeccionista, só que ele era aquele paizão. Ele dava bronca, mas ele acarinhava as pessoas. Estou te falando para você aprender, não é com maldade, sabe? Aquele carinho de pai mesmo. E muitos desses trabalhadores, eles eram imigrantes da Itália, que veio também? Teve da Itália, de várias partes da Europa. E no Brasil aqui também, a parte mais grossa foi com o pessoal do Brasil. Ao longo dos anos, o edifício passou por diversas mudanças, né? Quais foram os principais marcos, né, da história do edifício e como eles refletiram o desenvolvimento da cidade de São Paulo? Então, o Martinelli, como você diz, ele passou por várias mudanças, várias gerações. O Martinelli, ele teve o seu restauro, que foi em 1975, quando ele estava tomado. O Martinelli, na verdade, ele foi do luxo ao lixo. Foram encontrados 9 andares de lixo, 30 metros de altura, ossado humano, feto e animais mortos. Então já começou esse impacto aí, na restauração dele. Então ele teve uma repaginada. Então ele passou a ser um edifício mais jovem, né? E depois ele teve vários impactos na sua arquitetura, ou melhor, não na arquitetura, mas na sua estrutura, teve que mexer. Poder dar uma melhorada, tipo retrofit, né? Teve que mudar a parte hidráulica, porque era tudo ferro. Então hoje nós já mudamos bastante e ainda continuamos mudando, que é o PVC. Então o Martinelli sempre está inovando. O tempo vai passando e ele vai ter que se adequando ao tempo. Então o Martinelli ele veio lá em 1929, nós estamos em 2024, mas ele passa por muitas mudanças. Então ele segue a tecnologia, ele segue a modernidade. Então é um prédio que veio para resistir. Eu creio que esse prédio vai passar de 1000 anos. Nós vamos embora e ele vai permanecer. E eu queria saber um pouquinho agora. A gente sabe que a história do edifício ela é muito envolta por alguns mistérios, né? Algumas lendas, alguns mitos. Eu queria que o senhor comentasse com a gente se são verdadeiras. Mas, antes de mais nada, eu queria que o senhor falasse e destacasse pra gente. Porque essas lendas, esses mistérios, é o que desperta a curiosidade do público para conhecer um pouquinho mais sobre a história do Martinelli, passar em frente, até mesmo adentrar o prédio, mas nem sempre é possível, né? Então eu queria que o senhor destacasse pra gente algumas curiosidades e algumas histórias que não são conhecidas pelo público, mas que são interessantes para estar oferecendo para eles e para o podcast também. Então o Martinelli ele teve a imagem muito maculada. Teve clínicas clandestinas de aborto, teve assassinatos, teve muitas coisas ruins aqui dentro. E aí ficou na mente das pessoas. E principalmente nós tivemos um porteiro que trabalhou aqui, ficou muitos anos, e ele falava para a imprensa que o corpo do Martinelli estava sepultado lá no subsolo. Começou a reverberar. E na verdade é assim, a loira do banheiro, lembra da loira que falava? Do banheiro, aí passou a ser a loira do Martinelli. E isso começou a dar um grande impacto para nós, por quê? O pessoal da limpeza estava trabalhando tranquilamente e veio um rapaz novo trabalhar aqui.
começaram a pilhar o rapaz. Olha, vai aparecer a loira para vocês. E o cara na madrugada, trabalhando, todo descontraído, cantando. Quem apareceu para ele? A loira. Ele não pensou duas vezes, ele meteu a vassoura na loira, bateu e a turma gritando, essa é amiga de trabalho, não é a loira. Quando ele foi ver, já tinha quase matado a mulher, né? Então esse é o tipo de coisas que as lendas acabam mexendo com a cabeça das pessoas. E esse moço quase foi um assassino, né? Assassino. Então, Mas assim, no cotidiano, os funcionários não relatam nada, né? não, Natural, assim. tem funcionários que são mais sensitivos e falam, eu vi ali tal coisa, vi isso, aquilo. Muitos não querem ficar até mais tarde no prédio. A gente Então, ouve isso também, que eles evitam ficar até às 11, É. saem mais cedo. tem muitos que ficam meio preocupados ali, né? Será que vai aparecer alguém? Mas é tudo por conta do que foi dito. E aí? Tem uma história que a gente ouviu, na verdade a gente não ouviu, a gente pesquisou e descobriu, eu acho algo interessante, que é a história das almas dos trabalhadores. Eles trabalhavam aqui durante a construção do prédio, alguns morreram na obra mesmo, por causa das condições e tudo, e aí algumas pessoas afirmam que vê as almas dos trabalhadores aqui. Então, como eu te falei, cada um conta uma história, cada um cria a sua história. Então, fala, eu vi o fulano, vi o Beltrano, o Ciclano, mas ninguém comprovou nada. Então, cada um tem uma sensibilidade. tem uma sensibilidade. Eu não vou duvidar, né? Eu nunca vi, estou bem com os espíritos, né? De repente vai saber, né? Melhor não duvidar, né? É bom não duvidar, né? E qual é a sua história favorita, assim? Olha, são tantas histórias, né? Eu, quando estava acompanhando, muitas vezes nós tínhamos um programa de visitas, eu acompanhava muito o relato das pessoas. E eu falo muito do Zé Pernambuco. O Zé Pernambuco, ele acabou assumindo a invasão, aqui era o líder. E esse Zé Pernambuco era um homem violento, batia nas pessoas, ele cobrava pela estadia de quem estava morando aqui. Era o síndico, né? O invasor. E um dia eu estava falando do Zé Pernambuco, uma mulher, depois que eu terminei, chegou e me interpelou. Por que o senhor falou tão mal do pernambuquinho? Fiquei assustado, né? Falei, agora, tem parente no programa, né? Falei, mas por que a senhora está me questionando? Porque o pernambuquinho era gente boa. Eu morei aqui na invasão, eu tinha 10 anos. E o pernambuquinho nos tratavam como criança muito bem. As crianças eram tratadas por eles bem. Só o meu pai, que uma vez tentou enganar, ele deu um tiro na perna do meu pai. Mas tirando isso aí, o pernambuquinho era gente boa. Eu respondi para ela, então vou continuar falando mal dele. O pernambuquinho, ele foi aquele traficante que ficou aqui durante um tempo? A gente fala o Zé Pernambuco, né? Que foi aquela fase meio que obscura do prédio, né? Sim. Ele morava lá na casa, ele alugava, vamos supor, você tinha um apartamento, ele fatiava. Você vai pagar tanto para mim. Ele reunia todos e falavam, eu sou o dono daqui e eu quero que vocês façam rateio, eu quero receber, com arma na mão. Aquele que não me pagar já sabe, hein? Então as pessoas tinham medo dele e acabavam pagando para ele. E uma curiosidade, na verdade uma dúvida, o que fez, né, durante essa época obscura, assim, teve várias ocupações, morou aqui prostituta, traficantes, o que fez mesmo as autoridades a botar um ponto final nisso? E recuperar a estabilidade e a segurança do prédio? Então, porque na época era o Olavo Setúbal. O Olavo Setúbal, ele foi prefeito da cidade e o prédio era muito perigoso. Então você tinha que traficantes, prostitutas, todo tipo de pessoas que tiravam proveito. E a população tinha medo de passar perto do prédio, porque o prédio se tornou um monstro. Tanto é que nós temos 3 entradas. Sim. Muitas vezes um cidadão tomava um táxi em qualquer lugar da cidade, em qualquer ponto, me leva até a Avenida São João. O taxista vinha com boa intenção, trazia ele. Você aguarda aí que eu vou visitar minha sobrinha, volto já, viu? Lógico, o cara ficava 20 minutos, 30 minutos, cadê o fulano que eu trouxe? O senhor tomou um golpe, ele já saiu. Entrava pela São João, saía pela Líbero ou pela São Bento. Fora os assaltos, coisas ruins que aconteciam e as autoridades foram analisando e até que um dia o Olavo Setúbal veio com o exército aqui, interditou o prédio. Só que as pessoas que eram os traficantes, os maldosos, saíram pela porta da frente. Ninguém prendeu, as autoridades não prenderam, eles saíram numa boa. E de 3.000 pessoas que estavam aqui morando,
Eles conseguiram cadastrar 823 pessoas. E vieram centros sociais, foi dado um caminho para eles. Muitos não quiseram ir para a Zona Leste, porque ainda não estava desenvolvida. Vou ficar por aqui, casa de parente, mas todos saíram numa boa, porque já não tinha mais condições do Martinelli permanecer daquela forma. 9 andares de lixo, 30 metros de altura, ossada humana, feto, animais mortos, bandidos, golpistas. Então não tinha como você, no centro da cidade, manter um prédio tão especial, tão glamuroso, desta forma. Então aí o Olavo Setúbal acabou dando vida para o Martinelli. E nossa saideira agora, hein? Nossa última pergunta. Vamos Qual lá. a importância de se manter viva a memória do Martinelli para as novas gerações? Olha, eu acho que o Martinelli, ele é um grande professor. O Martinelli, ele é uma inspiração. Então eu acho que ele não pode morrer. E enquanto eu estiver aqui, passarei para outras pessoas, ele vai continuar vivo porque ele é muito importante não só para São Paulo, como para o Brasil, para o mundo. Um homem que veio pobre, com 19 anos de idade, conseguiu deixar para nós esse império. Um homem muito inteligente, que não tinha uma faculdade, tinha seus conhecimentos. Eu acho que a gente nunca pode deixar a história dele morrer. Ele é o homem visionário e empreendedor. Bom, muito obrigada por sua Eu agradeço. gente. Muito obrigado. A Santei que agradece e obrigada pela participação no podcast do FreSCP. Sempre um prazer. Sempre um prazer e foi uma honra falar com vocês. Muito obrigada. Infelizmente, a nossa visita ao edifício Martinelli está chegando ao fim. Que por sinal foi incrível. Mas olha, nossa viagem está apenas começando. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que vai rolar na estreia do nosso podcast, siga-nos no Instagram, @santake.prod. Podcastando por SP. Mergulhe nas histórias que contam São Paulo.